Abra sua Bíblia nesta manhã, a Epístola de Paulo aos Efésios. O grande livro dos Efésios, capítulo 2. Vamos ler nesta manhã simplesmente 2 versículos em particular. Efésios, capítulo 2. Começaremos a ler no versículo número 8. E o grande apóstolo diz: pois pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Que dom, que dom. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. E eu não vou te prender por muito tempo aqui nesta manhã, mas na verdade você não pode pregar sobre a graça e entregar a sua mensagem com nenhum outro título a não ser a maravilhosa graça. Pois não há outra palavra para a graça a não ser maravilhosa. E nós que somos salvos, nós somos receptores da graça do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Eu não sei você, mas todas as vezes quando eu acordo, eu agradeço ao Senhor pela sua graça. A sua graça, a sua graça. Maravilhosa graça, abaixe sua cabeça. Pai, nós viemos diante de Ti nesta manhã em nome do Teu Filho Jesus. Nós te agradecemos pelo Espírito do Senhor, o Espírito de vida que nós sentimos neste culto, nesta manhã. Te agradecemos pela liberdade que nós sentimos de Te adorar e Te louvar. Pedimos nesta manhã a unção do Teu Espírito Santo, pois sem a Tua unção não podemos fazer nada. Pedimos que o Senhor me unja para ministrar. Fale através de mim. Eu entrego o controle da minha vida, do meu ser ao Espírito Santo. Fale através de mim e fale para os corações das pessoas, não só aqui no Centro Familiar de Adoração, mas todos que estão ouvindo e assistindo, aonde no mundo eles estiverem. E lhe daremos todo louvor e toda glória, e todos digam amém e amém. Muitos anos atrás, um homem inglês chamado J.K. Chesterton, ele estava no período que ele vivia, durante o tempo vitoriano da Inglaterra. Ele era um autor reconhecido, um erudito, um jornalista, um escritor, um mestre, um poeta e um teólogo. Nunca foi para um seminário, mas ele era um cristão devoto. E ele fez uma declaração, eu não sei se você pode entender, mas ele falou muito a mim. Ele disse: quando um homem cessa de crer em Deus, ele não crê em nada, mas ele crê em qualquer coisa. Eu vou falar de novo. Quando o homem cessa de crer em Deus, ele não simplesmente crê em alguma coisa, mas ele crê em qualquer coisa, a não ser a coisa certa. E esse é o problema no mundo hoje. Muitas pessoas, eles creem nas coisas erradas. E estas coisas erradas vão condená-los para o inferno, a não ser que o Espírito Santo possa penetrar estas trevas que eles estão vivendo. Quando você fala sobre a graça, eu tenho que falar, eu tenho que dizer esta história do John Newton. Eu já compartilhei muitas vezes, existe em outras partes, na verdade nunca falei antes. Mas se existe um exemplo vivo de uma pessoa que viveu nesta terra, que é um exemplo perfeito do que a graça pode fazer, é John Newton. John Newton nasceu em um lar na Inglaterra. O seu pai, ele era um capitão, homem muito profano, muito vulgar. A sua mãe era o oposto, era uma cristã devota. E com a idade de 11 anos, John Newton foi para o mar para começar uma carreira como um marinheiro. Ele era um menino na cabine, lá no barco, e ele cresceu, começou a subir no ranking, e ele se tornou um oficial. Ele era o segundo em comando de alguns navios, mas ele era um homem perturbador. Ele havia perdido o seu caminho com o Senhor. Ele não cria mais nas histórias que a mãe contava. E
ele fez tudo o que ele podia fazer para destruir qualquer um que ele conhecia, que tinha fé no Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler uma coisa aqui que ele disse, ele mesmo. Ele disse que ele trabalhava para destruir qualquer um que demonstrava uma crença cristã. Ele foi entregue ao ódio, ele foi entregue a viés, e ele se tornou tão corrupto que ele desertou. Ele desertou a marinha, ele foi pego, trazido e sofreu aquelas punições, e eles o espancaram, o açoitaram. Ele saiu da marinha e foi para os navios mercadejantes e se tornou um escravo. Ele era um que comandava um navio para ir a Serra Leão, ao oriente da África, pegando cargas humanas, escravos, e trazendo eles para vendê-los no Caribe, na Inglaterra e outros lugares. David Livingstone, o grande cristão escocês, explorador e médico missionário, disse que Serra Leão, na África do Oeste, era uma união dos marinheiros escravos negros. O maior grupo de escravos que eram vendidos, olha só, não eram pessoas brancas, viu? Mas muçulmanos árabes vendiam os escravos. Os muçulmanos controlavam o mercado de escravos na África. Eles eram aqueles que atacavam as vilas em toda a África e traziam eles para Serra Leão, aonde os escravos eram leiloados. Era um pecado terrível. E eu quero parar aqui. A nossa nação, nesta última semana, tem sido destruída por vândalos. Isto é um pecado. O racismo é um pecado. Não existe nenhum direito moral de ninguém que pode se levantar e defender o racismo. É por isto que eu não tenho tempo para os brancos nacionalistas, eu não tenho tempo para os covardes do KKK que colocam uma touca branca. Se você tem que colocar uma touca, você é um covarde. Mas eu também não tenho tempo para os panteras negras. Eu também não tenho tempo para os brancos nacionalistas, pretos nacionalistas. O problema não é a cor da pele da pessoa, mas o problema é o pecado. O problema é um problema no coração. Você quer parar com o racismo? Olha, todo o dinheiro do mundo não pode parar o racismo. Todas as educações do mundo não podem parar o racismo. Só há um caminho. O racismo pode ser eliminado, e é através do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por quê? No Calvário não existe cor. A cor foi quebrada no Calvário, aleluia. Estou cansado de tudo isto. É melhor você aprender a amar o teu irmão e a tua irmã, não importa a cor de sua pele, ou um dia você vai estar diante do Senhor e vai prestar contas. Você vê nos olhos do Senhor, aos olhos do Criador do mundo, aos olhos do Messias, aos olhos do Cordeiro de Deus, aos olhos do Salvador do mundo. Só existem dois tipos de pessoas no mundo. Dois tipos: salvos e não salvos, redimidos e não redimidos, lavados no sangue ou ainda andando no pecado e nas transgressões. Robert, vem aqui. Agora eu e o Robert, eu gosto do Robert porque ele é baixinho. Os baixinhos andam juntos. Não gostamos de homens altos. Agora, aí no mundo, eles dizem: ah, esse é um homem branco
com o braço ao redor de um homem negro e um homem negro ao redor, com o braço ao redor de um homem branco? O Senhor disse: não, esses são meus 2 filhos. Esses são 2 irmãos. Eles são 2 irmãos. Pelo sangue do meu Filho Jesus Cristo, nós estamos unidos como um. Oh, aleluia, 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 aleluia. Não me importa se é negro, marrom, vermelho, amarelo, olha, de bolinhas roxas ou com listras. Se você é lavado no sangue, você é meu irmão e você é minha irmã. E um dia, se você estiver vestindo este lençol branco, você fala de queimar, você que vai queimar. E vocês, panteras negras, estando na frente, sabe, dos campos de eleição, impedindo as pessoas de votarem, você pode fazer quanto você quiser, mas um dia você vai estar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e você vai ter que lidar com isso, e você não pode intimidar o Senhor Jesus Cristo. Existem problemas dos 2 lados. Agora você deve entender, há problemas dos 2 lados. E a razão por que existem problemas dos 2 lados é porque nós somos corrompidos. Você não vê crentes cheios do Espírito Santo nas ruas lutando um contra o outro. É ou não é? Você está aqui? Eu disse, você não vê crentes nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, que amam a Jesus, carregando bandeiras da confederação. Eu vou pisar em algumas pessoas aqui hoje. Só existe uma bandeira que importa nos Estados Unidos da América, e esta é a bandeira aqui, olha, a bandeira das estrelas e das listras. Esta bandeira que eles estavam usando, olha, não tem aliança para mim. Como um filho de Deus, se você é do sul, você esqueceu uma coisa, você é um sulista nascido de novo. O ódio é o que traz pecado. O racismo é por causa do pecado. Washington não entende isto. E você vê uma das maneiras que os rebeldes, os perturbadores e vandalistas, os vândalos, é por isso que eles fazem isso, porque eles se apoiam a xingar as pessoas. Se você viu o programa da minha mãe outro dia, olha, você é racista. E eles acham que se te chamarem de racista, você vai ficar quieto. Me xingue do que você quiser me xingar, mas eu não vou ficar quieto. Eu não vou calar a boca. E o problema da raça, olha, na verdade não vai ser resolvido até que Jesus Cristo esteja reinando no seu trono durante o reino milenar. Então não veremos a cor mais, aleluia! Nós seremos uma família, a família do Senhor, aleluia! Newton, em uma de suas viagens para a África do Oeste, ele era um perturbador. Todo navio que ele servia, os trabalhadores o odiavam porque ele era profano. Está escrito no livro aqui, Maravilhosa Graça, eu não vou falar, mas as palavras dele dizem assim: eu era um escravo para todo vício, eu era um escravo de todo pecado. Ele forçadamente foi removido por causa de suas ações na África do Oeste e se encontrou em uma ilha na costa
de Sierra Leone, na África do Oeste, havia uma grande plantação que era dos africanos. E ele escreveu, está no livro, ele escreveu e disse: por um período de tempo eu enlouqueci, e eu me tornei um servo aos escravos. Sujo e fedido, alimentando-se, comendo madeira. E comendo madeira, olha, ele foi à profundidade. Deixa eu parar aqui, escute. Sem Jesus não há limites no profundo do pecado que Satanás vai te afundar. E eu vou fazer outra declaração. O John Newton disse que por um período de tempo ele perdeu a sua sanidade, ele estava louco. Toda pessoa não salva na face da terra há um pouco de insanidade na vida dela. Se você não conhece a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você não pensa corretamente, você não age corretamente, você não trata as pessoas corretamente. E deixa eu te dizer, sabe por que Washington está tão bagunçado? É um bando de pecadores. É por isso que os políticos estão bagunçados. Eles são um bando de pecadores tomando decisões com um coração que não conhece a Jesus Cristo. E quando você não conhece o Senhor, você faz coisas estúpidas. Olha, eu fico maravilhado com algumas pessoas. Eles vão festejar e... olha, temos igreja no domingo de manhã, a igreja de Satanás é sexta-noite e sábado à noite. Alguns de vocês eram membros da igreja de Satanás, né? E eles vão para a festa, eles bebem tanto que eles não podem nem andar, eles vão para casa e gastam a noite inteira com a sua cabeça, né, no banheiro. Olha que situação horrível. E no próximo dia, o que você fez? Eu não sei, mas eu vou fazer de novo essa noite. Isso é loucura. Isto é loucura. É uma das razões, olha, eu amo futebol LSU, mas é uma das razões porque eu parei de ir para os jogos da LSU. Muitas pessoas bêbadas se tornando um tolo. E não há nada pior do que, olha, um bando de tolos e bêbados. Um dos últimos jogos que eu fui, e este homem estava sentindo nenhuma dor. O Gabriel e o Neto estavam comigo, eles eram pequenos. E olha, sabe, eles têm aqueles dedos, sabe, de espuma, grandões. Eu estava sentado atrás dele, estava batendo na minha cara. E eu tentando assistir o jogo assim. Finalmente eu segurei aquele negócio. Eu disse: senhora, pare de bater na minha cara. Ah, mas o que é? Eu disse: você está me batendo na cara, aponte para frente. Ah, sim. E aí, bum. Eu falei assim: moça, pare. Ah, tá bom, eu vou parar. Go Tigers. E eu cansei e peguei aquele negócio e tirei da mão dela. E eu disse: eu vou te dar quando o jogo acabar. O pecado faz você agir como uma criança de 3 anos. E ele estava comendo grama, se tornou um homem selvagem e finalmente a sua sanidade voltou. Ele foi capaz de sair para um navio para tentar voltar para a Inglaterra. E ele voltou para o negócio de escravos. Mas depois de um período de tempo, uma das suas viagens tiveram uma tempestade muito grande. E o comando havia dado: abandone o navio. Parecia que eles iriam afundar na tempestade. E John Newton, encarando a morte, ele lembrou das histórias de sua mãe. Esta é a razão porque papai e mamãe, vocês devem ser os pregadores para os seus filhos.
Coloque Jesus Cristo em seus corações. E ele se ajoelhou e disse: Deus, me perdoe, eu blasfemei contra ti, eu fiz coisas más diante de ti, contra os teus filhos, eu sou um homem miserável, né? Salvou um miserável como eu, ele era um miserável, eu sou um miserável, eu não mereço, mas por favor me perdoe. E o Senhor, graças a Deus, nunca vai abandonar uma pessoa, não importa quão mal elas possam ser, que vier para Ele com arrependimento, contrito e pedir perdão para Deus, e num piscar de olho, todo pecado vai ser eliminado. E ele foi salvo. Agora, eis uma dicotomia interessante. Ele era nascido de novo, mas por 3 anos após aquilo, ele ainda era um capitão de um navio escravo. Ah, mas eu não entendo isto, como que pode ser? Você não precisa entender, você tem que dizer amém, porque isto mostra que Deus não nos coloca de lado. Isto nos mostra que nós não acertamos no início, é ou não é? Você está aqui nesta manhã? Quando você foi salvo, você não tinha todas as respostas, você ainda estava fazendo coisas que não eram certas. Mas finalmente chegou o dia que a glória da luz do Evangelho revelou para ele aquele pecado que ele estava engajado, e ele tirou da vida dele e se tornou um dos maiores ingleses contra o escravismo, e se tornou então um pastor. E olha, na Inglaterra, deixa eu ler para você. Antes de sua morte, ele não podia nem ouvir, estava idoso, a sua voz estava fraca. Os membros de sua igreja disseram: olha, ele estava considerando se aposentar por causa da saúde, da vista e da memória. E Newton, ele disse assim: o que deve um afro-americano blasfemador pode fazer? Ele ainda pode falar. Em outra ocasião, ele disse, quando disseram para ele que ele tinha que ficar quieto e se aposentar, ele disse: a minha memória está quase se esvaindo, mas eu me lembro de 2 coisas: que eu sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. A minha memória pode estar indo embora, mas eu lembro de 2 coisas: que eu sou um pecador, mas Cristo é um grande Salvador. Isto não importa quão profundo no pecado você está, não importa quão vil você está, a graça vai alcançar a tua vida e fazer por você o que você não pode fazer por si mesmo. Quando ele morreu, se você for para a igreja que ele pastoreava na Inglaterra, você vai encontrar o seu sepulcro. E é isto que está escrito, uma escritura na sua tumba: John Newton Clark, uma vez um infidel e um libertino, um servo de escravos na África, foi pela rica misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo preservado, restaurado, perdoado e chamado para pregar a fé que ele havia trabalhado muito tempo para destruir. Oh, aleluia, eu preciso ler de novo, eu preciso ler novamente. John Newton Clark, uma vez um infiel e um libertino, um servo dos escravos na África, mas pela rica misericórdia do Senhor Jesus Cristo foi preservado, restaurado, perdoado, aleluia, e apontado para pregar a fé que por muito tempo ele trabalhou para destruir. Nem outra palavra mais maravilhosa, nenhuma outra palavra para a graça mais maravilhosa. Por isso que ele escreveu maravilhosa graça. Que som tremendo, que salvou um pecador como eu. Eu estava perdido, mas agora eu fui encontrado. Eu estava cego, mas agora eu posso ver. Aleluia! Maravilhosa graça é o hino nacional da igreja.
Não me importa, você pode ir lá naquela selva mais profunda da África e eles podem cantar maravilhosa graça. Oh, aleluia! Eu já estive em lugares que eles não podiam ler e escrever, mas eles cantavam maravilhosa graça. Aleluia, glória a Deus. Estávamos em uma vila, nos anos 80, eu, meu pai, minha mãe. Era tão longe na selva, eu nem lembro qual país que era, mas foi engraçado. Eu nunca vou esquecer isso. Eu tinha, olha, fazem mais de 40 anos atrás, eu tinha até aparelho na boca. Quem já pensou em aparelho, hein? Tem que haver uma maneira melhor de arrumar os dentes do que ter a sua boca cortada em pedaços. Mas estávamos nesta vila e eles nunca haviam visto um aparelho na boca, dos dentes, e as criancinhas vinham correndo para mim e apontavam, e eles faziam assim, e eu fazia eu não sabia que língua que eles falavam. A única coisa que eu parei foi quando eles tentavam tocar minha boca. Eu não deixei eles tocarem minha boca. E acabamos de fazer o que tínhamos que fazer. E o meu pai disse: eu posso pregar por um momento? E ele disse: sim, mas eles são 5 ou 6 tribos aqui, eles não falam a mesma língua. Então eu vou ter que pegar de cada tribo um tradutor. O meu pai falou: muito bem, vamos fazer isto. Eles os trouxeram e eu me lembro, eles eram tão respeitosos. Eles se alinhavam e o meu pai começava em inglês e pregava em inglês. Então o primeiro tradutor interpretou na sua língua tribal para a sua vila, e o segundo interpretava para a sua tribo, e aí o terceiro interpretava para a sua tribo, e aí o próximo interpretava para a sua tribo. E eu estou te dizendo, eu acho que estava lá no meio da selva da África, no meio do nada, mas eu senti o Espírito de Deus. Olha, a mesma coisa que nós sentimos nesta manhã. Olha, quando existem almas que estão feridas, se eles buscarem, olha, se fizermos o nosso papel. E eu vou fazer outra declaração: não diga que você é nascido de novo e você não dá nada para a expansão do Evangelho. Você escutou o que eu disse? Não me diga que você é um crente nascido de novo e você prende o seu dinheiro na oferta e você não expande o Evangelho para os 4 cantos do mundo. Paulo escreveu: todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Mas como serão salvos, a não ser que escutem? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, a não ser que sejam enviados? E se o Espírito Santo dizer, os envie, envie o mensageiro, envie o mensageiro. Aleluia, aleluia. Depois, antes do homem ser criado, a Trindade Santa sabia que a primeira família na terra iria cair. Eles sabiam. E bem antes da criação de Adão e Eva, ele determinou que ele iria lidar com a humanidade com a base da graça. A graça foi escolhida por Deus antes deste planeta ser criado. E porque ele escolheu a graça como meio de lidar com a humanidade, ele não havia escolha, mas entregar misericórdia. A misericórdia é um fluir da graça. Alguém precisa louvar a Deus. Eu disse: a misericórdia é um fluir da graça. Nós merecíamos o julgamento do Senhor. Cada um de nós merecíamos ir para o inferno, merecíamos morrer nos nossos pecados, mas graças a Deus, a palavra de Deus diz: eu vou demonstrar a graça e eu vou entregar a misericórdia para todo aquele que clamar o meu nome. Ele disse: pois pela graça, a graça, olha a definição teológica,
é o favor imerecido. E é isso que quer dizer. Mas não diz o bastante. A graça, na verdade, esta é a melhor definição. É a bondade de Deus, estendida para pessoas que não merecem. Nós não merecemos nada, a não ser o julgamento. Nós fomos nascidos e Davi disse: eu fui formado na iniquidade. Nós nascemos no pecado, nós nascemos com o coração cheio de iniquidade, nós nascemos para fazer o mal. Deus podia nos expulsar. Escute, escute, escute. Foi o pecado, pelo pecado Jesus Cristo morreu. O homem estava preso no vício do pecado, e o sangue de bodes e touros não podiam remover o pecado. Poderia ter sido mais de 1 bilhão de cordeiros do tempo da lei até Jesus morrer na cruz. Olha, quase 1 bilhão foram oferecidos. Olha, um teólogo disse: eu não sei quantos cordeiros foram oferecidos, mas eu sei que quando o templo de Salomão se abriu, 120 mil ovelhas foram oferecidas. O sangue estava em tudo quanto é lugar. Eu sei que quando Davi foi rei e ele trouxe a arca de volta, que representa a presença do Deus Todo-Poderoso, e onde estaríamos sem a presença do Senhor? Você não precisa estar na igreja para ter a presença de Deus, aleluia. E a Bíblia diz que os sacerdotes, carregando a arca da aliança nos seus ombros, cada 18 passos eles paravam e ofereciam um sacrifício. 18 mais passos, paravam e ofereciam um sacrifício. 18 passos e ofereciam outro sacrifício. Isto quer dizer que nas ruas de Jerusalém, elas estavam cobertas de sangue. As pessoas zombam disto, mas era um tipo do que Jesus Cristo faria 2000 anos mais para frente. Mas este sangue de bodes e touros não podiam remover, eram só um remendo. Mas quando Jesus morreu, uma gota era o suficiente, com graça, uma gota para perdoar todos os pecados do passado, presente e o futuro. Oh, aleluia! Uma gota do sangue de Jesus, e nesta gota de sangue havia o poder suficiente para curar todo enfermo. Nesta gota de sangue havia o poder suficiente para batizar todo crente com o Espírito Santo. Oh, uma gota deste sangue é o suficiente para impedir as trevas de Satanás e nos deixarmos invadir o reino das trevas, para compartilhar as boas novas com todos que precisam ouvir nesta manhã. Você tem um bando de cristãos fracotes. Mas o diabo foi derrotado no Calvário. E a minha Bíblia diz que em meu nome, o nome de Jesus é maior do que as forças das trevas. Eu tenho que correr. A graça é a bondade de Deus estendida a pessoas que não merecem. A graça é o amor em ação. O amor contra-ataca o ato do pecado, buscando todos que desejam. Cristo é o incorporar da graça. Se você fosse capaz de viver 2000 anos atrás e pudesse ver Jesus, você iria ver a graça viva, andando, e o exemplo da graça. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E a cruz é a única expressão da graça que é importante. Não são as suas boas obras, não é a igreja que você vai. A expressão da graça é aquela cruz do Calvário, aleluia. O Senhor disse: nenhum homem tome a minha vida de mim, mas eu a entregarei livremente. Isto quer dizer que a cruz, quando Jesus se pendurou no madeiro, não foi suicídio,
como alguns pregadores estúpidos na Califórnia estão pregando que Jesus cometeu suicídio. Deus nos ajude. Não foi suicídio, foi um sacrifício. Foi um sacrifício. Foi um sacrifício entregue por mim e para você. A morte não podia impedi-lo. Eu estou dizendo já por 5 anos que eu vou pregar sobre isto, mas eu não preguei ainda, mas eu amo esta história. Que alguns desses fariseus falsos, não há nada pior do que um cristão auto-justificado. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, saia da cidade agora, Jesus. Herodes vai te pegar. Herodes disse que vai te pegar. Eles não se importavam pelo Senhor, eles queriam se livrar dele. E Jesus, olha as pessoas, vocês têm que saber de uma coisa. Olha, a raiva às vezes é boa. Existe algo como a justiça, uma ira justa. O problema com a igreja é que nós não ficamos bravos com nada. Tudo é amorzinho, amorzinho, beijinho, beijinho, abracinho, abracinho. Deve haver algumas coisas que deixem você irado. Eu fico irado que mais de 1 milhão de bebês são abortados todos os anos. Eu fico irado porque nós temos 10% da população presa pelas drogas e o álcool. Eu fico irado porque nós temos políticos estúpidos em Washington que, se eles pudessem, eles fechariam todas as igrejas. Olha, Canadá já está perdendo o direito. Você não pode falar de alguns versículos da Bíblia no Canadá. Eu vou para a cadeia antes de eu escolher a palavra de Deus. Eu fico irado quando eu vejo pregadores falsos roubando dinheiro das ovelhas. Eu fico irado quando eu vejo grandes denominações pentecostais que perderam o seu caminho, pintaram a igreja de preto, enchem de fumaça e enchem de música rock and roll e dizem que é a presença de Deus. Não, não é. É a presença e a habitação de espíritos demoníacos. Isto me deixa nervoso e me deixa irado quando alguém tenta me dizer: você tem que ficar quieto sobre Jesus. Nunca fiquei quieto na minha vida, e com 63 eu estou muito velho para mudar agora. Eu vou clamar dos topos Jesus, eu vou clamar do púlpito Jesus, nas ruas Jesus, no trabalho Jesus, no shopping Jesus. Vários anos atrás eu estava pregando uma reunião. Me colocaram no hotel, havia uma convenção naquele hotel. Estavam tendo uma convenção de... Como você chama aquelas pessoas que têm 100 anos de idade? Eles têm aquele chapéu estranho. Os Shriners, isto. Sabe, é muito ruim quando... Olha, eu tinha uns 40 anos. Era ruim, né? Quando você tem que abrir uma porta e dizer, sabe, para 6 bêbados, sabe, que estavam bêbados: fique quieto e vá dormir, por favor, eu quero dormir. E eu estava pronto para ir para a igreja, né? E eu estava no último andar, cheguei no elevador, e ele não parava, todo andar ele parava. Estava enchendo de gente, né? De gente com chapéu lá, Shriners. Eles, olha, a linguagem deles, xingando, tomando o nome do Senhor em vão, a profanidade. E aquele elevador ficou cheio, né? Eu estava lá e toda a palavra que saía da boca deles era tomar o nome do Senhor em vão. Olha, eu falei, isso está acabando comigo. Eu disse, eu sei o que fazer. Eu disse, aleluia, glória a Deus.
Obrigado, Jesus. Eu vou pregar nesta noite. Que o Espírito Santo possa cair. Senhor, enche essa igreja com a tua glória. Senhor, eu te louvo, eu te glorifico. E olha, aquelas cabeças viraram para mim. E quando aquele elevador abriu, eles saíram de uma vez só. Olha, olhando para mim. E eu fiz para atacá-los. Olha, vai embora. Não, você vai. Não, pode ir. Não, você vai. Não, você vai. Não, falei não, você vai primeiro. O resto do tempo que eu estava lá, sabe, não sai, não vai no elevador. Olha, existem algumas coisas. Olha, bastante é o bastante. Chega. A cruz é a maior expressão da graça. A cruz foi... não terminei uma história, né, sobre Newton. Olha, estou ficando velho. Olha, tem muitos idosos agora, né? Sai da cidade. Jesus ficou bravo, virou e ele disse: vocês digam para essas raposas velhas que hoje e amanhã eu estarei bem aqui fazendo milagres. E olha, não há nada que você possa fazer sobre isso. Pois pela graça sois salvos. A graça aceita é uma misericórdia recebida. Quando você recebe a graça, a misericórdia é estendida. Você é salvo. A palavra salvo é resgatar, libertar, curar. Esta palavra curar é importante. Pelas suas pisaduras somos sarados. Todos usam isto para cura física, e você pode usar, mas não é isso que quer dizer. A cura que está sendo falada aqui é do pecado, do coração, a enfermidade, que todo incrédulo é afetado com esta enfermidade chamada pecado. E sem a salvação não há uma eternidade, uma salvação eterna. E pelas suas pisaduras somos sarados. É por isso que podemos dizer: eu não sou mais um pecador. Não deixe essas palavras saírem da sua boca. Eu sou um pecador salvo pela graça. Você era um pecador. Você foi salvo pela graça. E agora você é um filho do Deus Todo-Poderoso. Quer dizer fazer santo, completo. Cada um de nós, como o homem disse corretamente, que a alma do homem é tão fraca, só Deus pode enchê-la. Esta é a razão porque todas as drogas e álcool, homossexualismo, imoralidades sexuais, perversão, você tenta encontrar algo para preencher aquele vazio, o seu vazio interno. Mas Cristo pode te fazer completo. Músicos e cantores voltem através da fé. Agora, isto nos dá claramente o plano da salvação. A salvação é pela graça. E somente a graça. E é recebida exercendo a sua fé. Agora, a fé em relação à salvação é mais do que simplesmente crer. Em relação à salvação, e a palavra fé quer dizer crer, mas também quer dizer uma ação. Uma ação nesta crença. Até os demônios creem, a Bíblia diz. Mas escute, existem mais pessoas que você sabe nos Estados Unidos da América que creem que a Bíblia é real, creem que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, viveu, morreu na cruz, ressuscitou de novo, mas não são salvos. Eles podem ser religiosos, mas não são salvos. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é a ação de nós reconhecendo que somos pecadores perdidos e não há nada que podemos fazer para mudar a nossa circunstância. E a única pessoa que pode é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deixa eu compartilhar rapidinho quão grande que é a graça. Olha, eu estava em Wichita, Kansas, um tempo atrás, e eu vi um irmão, olha, com 80 anos de idade. Ele estava bem vestido, ele estava arrumadinho, mas eu sabia que ele era um pregador.
Eu havia visto ele antes, ele era um pregador. Todos os pregadores parecem iguais. Eu posso ver um pregador. Vocês são pregadores, né? Olha, eu não sei como eu posso ver que eles são pregadores, mas ele veio para mim e disse assim: olha, eu gosto de testemunhos. Como que o senhor foi salvo? Ainda bem que você perguntou, ele disse. Ele disse: eu não fui salvo até eu ter 40 anos de idade. Eu era um alcoólatra. Eu era o que o mundo diz que era um alcoólatra funcional. Eu ficava bêbado 24 horas por dia, mas podia trabalhar. Ao invés das pessoas acordarem de manhã e colocarem um copo de café, eu tomava vários copos de vodka. E eu tinha vodka no meu escritório, eu bebia, vinha para casa, eu bebia, até eu desmaiar. E finalmente o meu corpo começou a deteriorar, o meu fígado, os meus órgãos vitais, e eu sabia que eu iria morrer, e eu sabia que não podia fazer nada sobre isto, porque eu não podia parar de beber. Os alcoólicos anônimos não funcionaram, porque os alcoólicos anônimos é uma invenção, uma filosofia inventada por homens. E ele disse: bêbado, num domingo de manhã, tentando encontrar palavras, eu não pensei que eu ia viver o resto do dia. Eu olhei para cima e disse: Deus, eu preciso de ajuda. E ele disse: de repente, na minha mente, eu lembrei da igreja que estava do outro lado da rua, que eu passava todos os dias, indo para casa e para o trabalho. Nunca estive na igreja, não criei em Deus, e eu escutava esta voz: vá para a igreja. Eu entrei no meu carro bêbado, dirigi até a igreja, entrei na igreja, sentei no fundo da igreja, a igreja já estava acontecendo, eu não sei do que o homem estava falando. E ele disse, chegou no final do culto: existe alguém aqui que precisa vir para o altar e orar? E ele disse assim, e eu me arrastei naquele corredor, e eu fui para o altar, e olha que foi incrível, nenhuma pessoa na igreja veio para orar por mim, nem mesmo o pastor. Você vê, e eu estou explicando isso porque nunca assuma que as pessoas sabem como chegar a Deus. A maioria dos pregadores não sabe. E eu comecei a chorar no altar, ninguém veio para mim, as pessoas estavam olhando para mim, e eu disse: Deus, eu não sei se tu és real, eu não sei se Jesus é real, eu preciso de ajuda, eu não sei o que dizer, eu não sei como me aproximar de ti. E de repente, eu lembrei na minha mente que a minha avó, quando eu era um menininho, antes dela falecer, ela era uma pregadora da Bíblia. E de repente eu lembrei uma oração que ela havia me ensinado, e foi isso que eu orei: agora eu vou deitar para dormir, e eu oro: Senhor, mantenha minha alma, e se eu morrer antes de acordar, que o Senhor possa salvar minha alma. E ele disse que num piscar de olho, eu estava sóbrio e salvo, nascido de novo. Aleluia! Aleluia! Eu tenho que correr. Não de si mesmos. Você não pode afetar a sua salvação, as suas boas obras, suas ações não tem pontos com Deus. Você não pode afetar a sua salvação, a não ser pedindo perdão para Deus. Eu tenho que correr. E é o dom de Deus. Olha, o dom de Deus é Jesus Cristo, entregue para o planeta que o odiou. Amor maior que este não há, que um homem entregue a sua vida a favor dos seus amigos. Não são por obras. Você sabe o que quer dizer. É triste de dizer que a maioria das igrejas estão presas nas obras. Você tem que ir na igreja no sábado. Não, você não tem. Você tem que ser batizado nas águas. Não, você não tem. Você tem que tomar santa ceia. Não, não tem.
Eles estão pegando as ordenanças da igreja e transformando em sacramentos, querendo dizer que alguns são salvos e outros não. Não há poder de salvação nas águas deste batistério. Não há poder de salvação no batismo, nas águas, mas está no sangue de Jesus. Não há poder de salvação mantendo o sábado. Jesus é o sábado. Jesus é o sábado. Eu tenho que correr, para que ninguém se glorie. Isto declara o fato de que a graça glorifica a Deus e as obras glorificam o homem. Gabando-se dos seus cumprimentos somente trazem orgulho e justiça própria. As coisas que nós temos que nos gloriar é se gloriar no Senhor. Senhor, o nosso Jesus é grande, o Senhor é maravilhoso, o nosso Deus, a graça é maravilhosa, eu vou me gloriar no seu poder de cura. Você sabe disso. Deixa eu fechar. Eu vou ler mais uma coisa. Isto é muito especial para mim. Isto veio no correio. Irmão Doni, meu nome, Herói, eu não vou dar o sobrenome. Eu tenho 54 anos e eu moro na cidade que eu não vou dizer. Eu vivi a minha vida toda não crendo em nenhuma parte da religião. Eu sou um ateu, vamos dizer assim. A minha história é muito longa para uma carta, mas eu quero te agradecer. Eu tenho estado viciado com drogas por mais de 10 anos. Em outubro do ano passado, eu vi você na televisão. E eu assisti todo o seu culto. Depois daquilo eu assisti todos os cultos que você pregou. Eu acho que ele foi no site, sei lá. Foi como que se você me tivesse jogado aos pés de Jesus e me deixou lá. Desde esta época, eu fiz a oração do pecador com você, e eu quero que você saiba que eu sou salvo, por causa de que eu nunca mais senti nada como o sentimento que eu tive depois de dizer a oração do pecador com você, e o meu vício foi embora. Eu não uso mais drogas e nem medicamentos. Olha, esta é a graça, esta é a graça, esta é a graça, esta é a graça, esta é a graça. Vamos ficar de pé. Aleluia, aleluia, glórias ao Senhor. Levante as suas mãos, comece a louvar a Deus. Aleluia, santo é teu nome, Senhor, te amamos, Jesus. Quando os filhos de Israel estavam em Refidim, eu falei com Moisés para ferir a rocha, e a água fluiu para os filhos de Israel. Então ele feriu novamente, e Uzá estava na arca, e trouxe morte diante dele. Mas antes de Obed-edom, havia vida por causa do que ele fez da maneira correta. Se qualquer homem pregar qualquer outro evangelho que eu vos tenho anunciado, que ele seja anátema, seja no céu ou na terra. Se pregar qualquer outro evangelho que eu tenho pregado, é o Calvário, é onde está a sua vitória. Ali as bênçãos fluem, ali o rio flui, lá existem águas que curam. É o Calvário e o sangue do Calvário, onde o sangue de Jesus, o seu precioso sangue, ele morreu na cruz do Calvário por nós. É no sangue de Jesus que eu tenho lhes dado a vitória. Olhai para a cruz de Cristo, diz o Senhor. Aleluia. Eu não te conheço. Pelo que eu saiba, todos aqui são salvos. Mas eu não posso assumir, e também todos vocês que estão assistindo, eu espero que você seja salvo. Mas nesta manhã, se você não experimentou a graça, ou você se desviou, se afastou, virou as costas para Deus, se você vier para frente de onde você está, venha para frente. Não estamos aqui para te julgar, estamos aqui para te amar e orar com você. Eu não vou pedir para você levantar sua mão,
Eu não vou prender você. Cantem, por favor. Se você precisa conhecer a Jesus, saia do seu lugar agora. Se você precisa experimentar esse fluir da graça, aleluia. Não é tarde demais. Você é salvo nesta manhã. O seu coração está certo com o Senhor. Se você não tem certeza, saia do seu lugar. Venha, venha, venha. Ele convida a todos que precisam desta graça. Venha, venha, meu Senhor. Aleluia. Venha, não é tarde demais. A porta da arca está aberta. Venha, meu Senhor. Alguns obreiros, por favor, venham para a frente. Homens e mulheres. Aleluia. Venham, venham, obreiros. Para você hoje. Olhe para o seu olhar. E as coisas desta terra. Venha, meu filho. Vocês que estão assistindo pela SBN, ouvindo pela rádio, assistindo pela internet ou Facebook. Se você não conhece o Senhor, eu vou lhe pedir, ore a mesma oração que eu vou guiar estas pessoas que estão aqui hoje. Dizer palavras não irão te salvar, mas se você crer nestas palavras, a fé, então em um momento você vai experimentar a graça de Deus. Levantem suas mãos, vocês que estão de pé aqui, levantem suas mãos como um sinal de rendição e submissão. Eu vou pedir que você no auditório ore com eles para que as vozes deles não estejam sozinhas. E você pela televisão, rádio, internet, diga também: Pai Celestial, Pai Celestial, eu venho a Ti. Eu venho a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Mas eu sei que Tu és o Salvador. Que Tu és o Salvador. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o Filho de Eu Deus. creio que Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E agora, pela fé, o sangue de Jesus lava e limpa a minha vida. Eu também creio que ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e porque Ele vive, eu também viverei. Eu rendo meu passado, meu presente e o meu futuro a Jesus Cristo. E agora eu posso dizer: eu sou salvo, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor em louvor. Aleluia,
Cumprimente quem está do seu lado no amor de Cristo. Temos um livreto que queremos te entregar. Se você fez esta oração pela televisão, rádio, internet, ligue, mande e-mail. Vamos te entregar esse livro grátis. Vamos, cante algo.